Uma boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Felipe. Estamos aqui com o Felipe. Ele vai agora nos ajudar e fazer o nosso louvor com o violão. E eu quero convidar você aí em casa para louvar com a gente. Hino de número 501, Mansão sobre o Monte. Vamos cantar desse hino maravilhoso, dessa canção que fala sobre o céu. Como será o céu? Vamos cantar. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Eu vou querer muito estar nesse lugar. Tenho certeza também. que todos vão desejar estar nesse lugar. Nesse mundo, enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser diferentes. Nós temos que dar sabor a esse mundo que é um mundo insípido, um mundo sem sabor. Nós somos o sal da terra. E nós vamos louvar a Deus neste momento cantando o hino de número 486, Sal da Terra. Jesus nos deu esta missão, no seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador.
Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém? Amém. Amém. Quero dizer algo muito profundo para você. O tema de hoje envolve adoração. Deus. E Deus está presente. E nesta hora eu quero convidar você para nós falarmos com Ele. Deus poderoso, nós estamos na Tua casa, mesmo em um número pequeno de pessoas, para prestar um culto a Ti, para levar às pessoas que estão nos acompanhando essa sensação de adoração e essa certeza da Tua presença. Nos ajuda, Deus, a nós termos um comportamento de adoradores. Nos ajudas a querer fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, cumprir os Teus mandamentos. Nós te oramos, te rogando essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Se abrir, não espere um animal com você falar, para entender que Deus trabalha sem parar, e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Não espere um oceano se abrir, não espere um animal com você falar, para entender que Deus trabalha sem parar, e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e
isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Milagres atuais. Amém. Nós estamos ao vivo da Igreja Adventista Central de Catanduva para mais uma série de estudos que estamos fazendo, levando até você o conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu tenho a alegria de receber novamente, de estar juntamente com eles, Rogério Baltazar. Rogério, boa noite, tudo bem com você, Rogério? Boa noite, pastor. Boa noite, Djalma. Boa noite a você que nos assiste. É realmente uma alegria poder mais uma vez estar aqui para juntos nós também, estudarmos a palavra de Deus. Estamos também com Djalma Monteiro. Djalma, boa noite a você, tudo bem? Saudável? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. É muito bom poder estar presente na casa de Deus. Como eu já disse uma outra vez, seria melhor com a igreja lotada e até uma impressão ruim ver a igreja vazia assim. A gente já vai se acostumando apresentando o programa e tal, mas ainda assim, de vez em quando a gente olha assim, imagina o fulano, o ciclano, já sabemos que alguns não vamos ver mais, é complicado. Mas ainda assim nós temos que dar glórias a Deus, porque nós estamos aqui para abrir a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais. Que Deus te abençoe, eu tenho certeza que Ele tem uma bênção especial para você hoje. Amém. Bom, hoje o tema é um tema muito importante. Eu já vou dar um spoiler aqui do pano de fundo disso tudo. O tema é o selo de Deus e o sinal da apostasia. Mas eu quero dizer para você que o que está por trás de tudo isso chama-se adoração. E você só tem uma escolha na sua vida, você só tem um direito de escolher na sua vida, ou Deus ou não. Ou você escolhe Deus, ou então você já está escolhendo o inimigo de Deus. Então, escolha Deus ou não. Agora, a forma como você vai adorar a Deus, quem escolhe é Deus. Você não tem o direito de dizer que você vai fazer o teu culto, a tua adoração do jeito que você quer. E nós vamos começar lendo o livro do Apocalipse. Porque como se fala de adoração, estão envolvidas as duas forças que estarão contra a verdadeira adoração. E eu gostaria de já falar para você e para os nossos amigos que estão aqui, que eu tenho visto e eu tenho ouvido pessoas falarem, algumas pessoas até cristãs, com medo de um chip que alguém pode colocar na pele, achando que esse é o selo, essa é a marca. E se colocar esse chip em você, você não vai mais poder entrar no Walmart, no Carrefour, não vai mais poder comprar. Então, hoje nós vamos falar para você qual é esse verdadeiro selo, qual é essa verdadeira marca. Outra coisa que eu tenho ouvido algumas pessoas até muito esclarecidas, de que existe uma força oculta chamada Nova Ordem Mundial,
E essa nova ordem mundial são sociedades secretas que estão fazendo aí alguns sistemas para dominar o mundo. Aquela teoria da conspiração. A minha Bíblia ela só diz que existe uma sociedade que vai se reunir contra o povo de Deus, e é o que está aqui no capítulo 17, no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Eu gostaria de a gente fazer um desafio aqui para nós, amigos, para a gente ler esse verso todo. Sim. O Rogério, me desculpa, Rogério, você vai ser a primeira besta. E o Djalma vai ler a segunda besta. Você vai ser a segunda besta, Djalma. Tá joia. Então, capítulo 13, do verso 1 até o verso 10, você lê. Só para a gente, depois nós vamos voltar num texto, aí depois o Djalma lê do 11 em diante. Então vamos lá. Acompanhe conosco aí Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 ao 10. Assim diz na minha tradução: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O versículo 2 diz assim: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui foi lido, então, o versículo 1 ao 10, é a primeira besta. Primeira besta. Agora nós vamos saber a segunda besta. Então vamos lá? Aqui diz assim, ó, verso 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aí nós vemos aqui o segundo relatório aqui, uma segunda besta. E de acordo com o tempo, nós vamos ver aí que uma se foi e a outra está para se concretizar. Está para se manifestar e de uma forma bem forte. Exato. Bom, o que nós lemos aqui vem dizendo que essas 2 bestas, uma besta que emerge do mar e outra besta que emerge da terra, são 2 poderes que dominam o mundo. É o poder religioso e o poder político.
Agora, diz que esses dois poderes aqui, eles têm um sinal que é mencionado aqui. Exatamente. Que sinal é esse? Já que você leu, Djalma, já diz para a gente como que é esse sinal da besta, dessas duas bestas aí juntas. Vamos repetir aí o verso 16, o verso 17, que está dizendo assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O pastor citou agora há pouco algo que é comum hoje no mundo, principalmente no mundo evangélico, onde nós vamos receber aí um chip ou algo parecido. Mas de acordo com o que nós vamos acompanhar no estudo de hoje, nós vamos perceber que essa marca é uma decisão que você tem a tomar. Uma decisão que ao você tomar, você pode estar recebendo a marca de um ou a marca de outro. Depende de você, depende da sua razão, da sua escolha. E tem duas palavras aí, Djalma, que diz assim que essa marca estaria colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte. O que o nosso querido irmão que está nos acompanhando aqui, a nossa irmã, pode entender por isso? Alguém está com medo de ser colocado na sua mão, aí na sua derme, na sua epiderme, um chip. O que significa isso? Nós entendemos a mão como a questão do trabalho, e a mente, a fronte, como a sua capacidade de escolha, a sua razão. Tá? Então, você vai perceber que você vai ter que fazer uma escolha. E quando você fizer essa escolha, você vai ter que decidir se você vai poder trabalhar ou não. Por isso, dizendo lá, se você compra ou vende. Não pode nem comprar e nem vender, conforme está descrito aqui. Então, é uma decisão que você vai tomar. A mão representando o trabalho e a escolha, a fronte. Pode falar aí. Djalma, pastor, mas então não vai um carimbo na mão aqui, nem na testa? Não é isso? Acho que alguém estava pensando isso, mas não é desse jeito. Agora, se essa é a marca da besta, se a besta tem um sinal, que as palavras são sinônimas, sinal, selo, marca, existe uma oposição a isso, existe algo antagônico a isso, algo paradoxal a isso. E é interessante, eu só falei isso enquanto eu estou lembrando, que o Rogério ele leu o verbo adorar no futuro. E o Djalma disse que a outra besta já está se manifestando por aí. Então, quando ele diz, olha, adorarão ou adorá-la-ão todos os habitantes, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, é uma coisa muito séria, porque não envolve só uma adoração, mas envolve também a salvação, a vida eterna, a decisão eterna da pessoa. Aqueles que não têm a marca da besta, aqueles que não receberão esta marca, como o Djalma falou, na mão, na questão de trabalhar, de agir por ela e de ter na sua consciência guardado. É bom você ter uma consciência grata da tua obediência a Deus. Esses que não têm, eles terão outro sinal. E que sinal é mencionado se opondo a esse, meu amigo Rogério? Apocalipse, volta para o capítulo 7, no verso 2 aí. Apocalipse 7, 2 diz assim, pastor: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Pastor, me permita ainda ler aí Apocalipse 9, 4? Não, por favor. E diz assim, Apocalipse 9, versículo 4, agora diz assim: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esse texto, o pastor está falando aqui que, em oposição a essa marca da besta, tem também um sinal de Deus. Um selo de Deus. Tem uma marca de um, uma sinal marca do selo, outro. Aqui, um se opõe ao outro. Isso.
E eu gostei do exemplo que o pastor usou no começo, porque o pastor usou lá, já puxou logo lá para o tema principal, é o quê? A adoração. E se nós voltarmos lá atrás, no princípio de tudo, nós vamos ver lá a questão de Eva, também ela quebrou ali a verdadeira adoração para com Deus, mas logo na sequência, a Bíblia relata uma história de 2 irmãos. E havia lá o sistema de adoração que foi ensinado pelo próprio Deus no jardim, ao saírem do jardim do Éden, ao serem expulsos do jardim do Éden. Mas um dos irmãos escolheu fazer o seu próprio sacrifício. Falou, olha, mataram um animal, derramaram sangue, é uma coisa nojenta, é uma coisa feia. Ficaria muito mais bonito uma melancia, um melão, um abacaxi, uma maçã, uma uva, uma pera, um pêssego e tudo mais. Aquilo vai ficar muito mais bonito. E eu concordo com ele. Sim. Em termos de beleza, iria ficar muito mais bonito. Mas a beleza não estava no conteúdo que estava ali, mas sim na ação. A ação, ela queria dizer o quê? Obediência. E quando nós obedecemos, nós estamos adorando a Deus. Né? Bom, podemos estar obedecendo ao outro lado também, né? Então, a questão é obediência, adoração. Agora, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos adorando a Ele verdadeiramente. Por isso eu gosto muito daquilo que o pastor colocou no começo, que o ponto principal é a adoração. É a adoração. Agora, Djalma, vamos dar uma viajada um pouco. O texto diz que existe um selo, uma marca que é divina. Sim. Vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 8, verso 16. Onde está esse selo? Olha só. Como que é esse selo? Aqui diz assim, ó. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. É Deus quem está falando, não é ninguém mais. Vamos voltar só um pouquinho no estudo da semana, o estudo anterior que nós fizemos aí. No estudo anterior nós falamos sobre o quê? Sobre a origem do domingo, sobre a guarda do domingo. E nós vimos no outro estudo falando sobre a guarda do sábado. Aonde está esse mandamento? Está justamente na lei. Ao estudarmos isso, nós vimos lá em Tiago, no Novo Testamento, dizendo que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Mas lá diz que quando nós tropeçarmos em um só ponto dessa lei, somos culpados de todos. E lá diz, qual é essa lei? Aquela que fala não matarás, não adulterarás. Quando você volta, ela está lá em Gênesis 20, do 3 ao 17, e no verso 8 ao 11 especificamente, fala sobre o dia de guarda. O dia que nós temos que adorar ao nosso Criador. Ali está, é a lei de Deus. E aqui vem colocando mais uma vez, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Olha só, é o selo de Deus que está aí no coração dos discípulos de Deus. Então nós podemos dizer com toda a segurança, Djalma, que o selo de Deus está na sua lei. Sim. E aí, Rogério, eu quero te dar um texto para você ler aí, que está no livro de Esther, no capítulo 3, no verso 12. Para que não haja nenhuma dúvida, nenhum erro, de que alguém diz assim, qual é o selo de Deus? O Djalma já identificou aqui, onde está o selo de Deus? Está na sua lei. Quem escreveu a lei de Deus? O próprio Deus, como nós falamos no estudo passado também. Isso. Ele escreveu com seu próprio dedo, Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo Exatamente. 31, 18. Então, e aqui está dizendo que esse selo, ele tem que ter algumas características. E nesse verso que eu te passei, tem as características do selo de Deus. Rogério, diz o que aí? É Esther 3, 12. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero, e escreveu com o anel do rei, se selou. Aí tem 3 coisas no selo, Djalma. Sim. E a gente vai encontrar isso lá no selo de Deus, nos mandamentos de Deus, que são o nome, a função e o território. Justamente. E aí a gente encontra isso nos 10 mandamentos. O 4º mandamento, ele diz o quê, João? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está parado dentro das tuas portas. E aí vem, porque em 6 dias fez o Senhor, aí está o Criador, o nome, a função, né? Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Tem um nome? Tem o nome, Deus, o Senhor, né? A função dele? Criador. E o território dele? A abrangência ao universo. Todo. Então, e agora, Rogério, onde estarão os que têm o sinal de Deus? Vamos lá. Apocalipse capítulo 15, 2 e 3. Apocalipse capítulo 15, versículo 2 e 3 diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E o versículo 3 continua: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Eu sabe que eu fico maravilhado com isso, porque o Djalma falou que a gente vai estar proibido de vender e de comprar. Exato. A Bíblia falou, né? A Bíblia diz isso, lá no Apocalipse, no verso 16 e 17 do capítulo 13. Mas Deus diz assim, que não vai faltar nem o pão e nem a água para aqueles que são selados, porque o selo de Deus, ele é uma marca que distingue o povo do restante, o povo de Deus do restante do mundo. Então esse selo, ele é um selo de proteção. As pragas estarão caindo e o povo está protegido, selado. Os outros não têm dúvidas de quem é o povo, porque já estão definidos. E eu acho interessante isso, e aqui eu quero falar de uma forma universalizada, não uma salvação universal, mas nós nos reconheceremos, seja lá com quem for. Eu imagino pessoas de línguas diferentes, se aproximando uma das outras em países diferentes, com culturas diferentes, apenas por essa característica de serem selados por Deus. O anjo chegou e disse, e separou, disse: esse aqui está selado. E a gente olha para as pessoas, e eu não sei como, Djalma, mas nós vamos identificar os selados, porque estarão todos fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo lado. É o poder de Deus. Pode falar, Rogério? Pastor, eu gostaria só assim de acrescentar, em termos de ser selado, eu acho interessante nos meus estudos o seguinte: ser selado por Deus é algo que você decide, é uma escolha pessoal. Sim. A marca da besta já não, é uma coisa imposta. Então, o que você decide? Ter o selo de Deus ou então receber a marca da besta? Então, é só para frisar isso. Você ser selado por Deus é uma escolha sua. A marca da besta tipo assim, se você já escolheu não aceitar o selo de Deus, já é automático. Já é automático. O Rogério falou então que aqueles que têm o selo de Deus estarão no céu. Estarão no céu. Viverão a eternidade. Vão viver a eternidade com o Senhor, voltam para a terra renovada. E aqueles que têm a marca da besta? Lembrando só de uma coisa, viu, pastor? Estarão no céu quando Jesus voltar, depois da volta de Jesus. Depois da volta de Jesus. Por que estou dizendo isso? Porque alguns dizem que no mundo nós não vamos passar por dificuldades, por problemas, e até falam aí que seriam arrebatados antes das dificuldades. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala aqui que os filhos de Deus estarão tendo alguns problemas, algumas dificuldades sim nesse momento. Inclusive a Bíblia chama lá de uma angústia tremenda. Qual nunca houve, né? Qual nunca houve, exatamente. Posso abrir só uma janelinha rapidinho? Por favor, aqui? seu. Eu sei que é o assunto do próximo estudo, mas não tem essa possibilidade também de ir para o céu antes de Jesus voltar. Não existe. Morreu,
tá, ou foi para o céu ou foi para o inferno. Isso é o popular, né? Mas isso não é bíblico. Se a pessoa morresse agora e fosse para o céu, ela teria um desencontro com Jesus, porque Jesus vem aqui para buscar os dele como que ela já estava lá, né? Não seria lógico Jesus voltar, né? Já que já estão lá, para que ele viria vir? Para que voltar, né? Para que voltar? Então, Apocalipse capítulo 14, Djalma, só se contrapondo aquilo. Os que têm o sinal, a marca de Deus, o selo de Deus, estão selados, estão salvos, o anjo vem. Sabe que esse é um dos momentos mais emocionantes que eu acho da Bíblia, quando o anjo vem, sela e ele volta para dizer para Jesus: está feito. Está feito, está consumado. Ali não tem mais salvação nem perdição para ninguém. Sim. E aqueles que têm a marca da besta vão para onde? Vamos ver aqui, 14, 9 a 11 diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, a Bíblia vem colocando que aqueles que não aceitarem a marca de Deus, que no final de tudo automaticamente já são selados com a outra marca, que aqui identifica com a marca da besta, estarão o quê? Perdidos. E esses perdidos serão eliminados de uma vez por todas. A Bíblia deixa claro isso, tá? A Bíblia aqui usa uma linguagem de que a pessoa aqui no caso iria passar o tormento séculos e séculos, eternidade e tudo mais, né? Nós temos que lembrar que o amor de Deus não iria permitir tudo isso, mas a lembrança desse sofrimento vai ficar para a eternidade. E a prova disso está lá em Sodoma e Gomorra. Ela foi destruída e a Bíblia diz que foi destruída com o fogo eterno. A única coisa que nós temos hoje é o registro, e o registro bíblico, que relata isso e que nos faz, como cristãos, crer que o juízo de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra. E a mesma coisa irá acontecer sobre aqueles que aceitarem o sinal da besta. Serão destruídos também. Eu não quero ser destruído e não gostaria que você também aí o fosse. Por isso eu gostaria muito que hoje nós tomássemos uma decisão, que custe o que custar, aceitássemos o sinal de Deus e fôssemos fiéis a Ele. Tem um texto no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 21, que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Exatamente. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus? Se você ainda não sabe, eu te convido a você continuar conosco. Eu convido a você convidar um amigo também para continuar conosco. Nós estamos dizendo todas essas noites qual é a vontade de Deus. Nós estamos falando de obediência pelo menos a 13 estudos seguidos. Sim. E é a forma de nós escolhermos a Deus. Como eu disse no começo, você só tem uma opção: escolher a Deus. A forma como você vai adorá-lo é Ele que escolhe. É Ele que decide como você tem que adorar. Não é você que manda como é que vai ser feito o teu culto, como é que vai ser feita a tua vida. É Ele. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, se você obedece aos mandamentos de Deus, busca a vontade de Deus, você será selado com o sinal de Deus. Senão, você vai ter a marca da besta. Pastor, deixa eu só ler aqui 19, verso 20. 19 e 20, por favor. E eu vou fazer questão de lê-la por causa daquele ponto que você salientou lá no começo. E que já comentei agora há pouco também. Aqui diz assim, ó: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quem é que foram jogados lá, lançados lá? Os adoradores da imagem da besta. É isso que mostra a Bíblia. Então é aquilo que nós citamos lá no começo. A questão aqui é a adoração. A quem você decide adorar hoje? A Deus ou a besta? Também corroborando quanto à linha de raciocínio em relação à destruição com fogo eterno. Eterno aqui quer dizer a intensidade com que vai ser destruído, que não vai restar nada.
Eu gosto muito de pensar que o Vinícius de Moraes tem um poema, uma poesia, em que ele diz que seja eterno enquanto dure esse amor e que dure para sempre. Então se a gente trocasse o eterno aqui, que ele pode dizer assim, que seja intenso enquanto dure. Exato. Que seja muito forte enquanto dure, né? E que dure para sempre. Tem 3 linhas de eterno na própria Bíblia, né? Uhum. Nós vamos ver lá o eterno como Deus, que é aquele que não tem começo e não tem fim, né? O eterno, que é aquele que tem começo e não tem fim. E aí aqueles que serão salvos, que viverão a eternidade, aqueles que foram criados por Deus, tiveram começo e poderão viver a eternidade. E nós vemos aí também aquele eterno, que é o eterno que tem começo e tem fim, mas a memória continuará. Tá? Que então, é exatamente esse que nós citamos agora. Justamente. Agora, Rogério, existe um sinal da besta. Se existe um sinal dela, uma marca dela, existe a besta. Como que a gente consegue identificar essa besta? Apocalipse capítulo 13. Volta para o verso 17 e 18. 17 e 18 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse texto é o que o Djalma já leu lá no início, né? Aqui, eu acho que a gente pode acrescentar assim, não é uma pessoa em si. E eu vou dizer ainda mais, não é uma igreja em si. O poder que representa, que está por trás de tudo isso. Sim. Até aqui, nós colocamos aqui, né? Não é uma entidade única, mas todos que em atitude de incredulidade e rebeldia. Essa palavra eu acho muito importante quando entra nesse assunto. Porque nós estamos falando de adoração, né? E o pastor já disse agora há pouco aqui que nós somos livres para adorar ou não a Deus. Mas se você escolhe adorar a Deus, já não é do seu jeito, é do jeito de Deus, né? Então, se você está adorando, querendo adorar a Deus, mas do seu jeito e não do jeito que Deus pede, é uma rebeldia, né? E é uma rebeldia compartilhada com o dragão. Quem é o dragão? Satanás. É o próprio Satanás. Apocalipse o próprio 12, diabo. 9. Isso, né? E o falso profeta, e por todos aqueles que não recebem o selo de Deus. Então, quando a gente fala assim, porque a gente costuma ouvir falar assim, é tal pessoa. Não é a pessoa em si, é o poder que representa isso, né? E aí você vê a mãe das meretrizes e você vê as filhas, né? Então, é por isso que eu falo assim, não é uma única, né? Uma única pessoa. Djalma, o que você ia falar? Eu acho que você ia dizer a mesma coisa que eu queria dizer. Então pode falar aí. Não, pode falar. Nós vimos aí lemos agora há pouco, sobre a questão da primeira besta. A primeira besta já se foi. Eu falei. Ela já se foi. E aí já se foi, só que a Bíblia fala aqui que ela recebeu uma ferida mortal, mas depois ela segue na sequência dizendo que ela foi curada. E ainda o mundo se maravilhou por ela. Essa primeira ferida, essa primeira besta, no caso, ela aponta para o poder romano. Não tem outro. É o poder romano aqui. Agora, nós vamos perceber que essa primeira besta, ela volta de novo com a força que tinha, mas ela precisa de alguém para que lhe dê a força. Era isso que você ia dizer aí? Exatamente. Então termina aí. A primeira besta, ela foi dado a ela poderes pelo dragão. O dragão dá poderes à primeira besta. Exato. E a segunda besta, ela dá autoridade para a primeira besta. E a primeira besta, que é do mar, ela vem do mar, do meio dos povos, é exatamente o poder religioso. E aí eu quero juntar as duas coisas que os dois falaram. É o poder romano hoje representado pela maior igreja cristã. E também todos aqueles que estão sendo filhos dela. Porque, olha, eu quero falar de todo o coração para você. Que o Espírito de Deus esteja na tua casa, na tua vida e no teu entendimento agora. Não importa se você é a besta ou se você é a filha da besta. Não importa se você está fazendo algo e achando que não é da besta. Mas é só você olhar a característica da besta. E aqui vem dizendo toda a característica dela.
ela é uma pessoa, ela é um poder insolente, é um poder agressivo, ele é blasfemador. Então, Ocupa o lugar de Deus, né? quer ocupar o lugar de Deus, Sim. diz querer ser Deus, querer perdoar. Aí você fala assim: ah, não, mas esses aí que falam isso, que perdoam o pecado, que a gente tem que ir lá se confessar, são os católicos. Mas eu sou de uma igreja onde a gente não faz isso. Ah, vocês não fazem isso. Mas quem foi que ordenou? Quem foi que deu autoridade a essa besta? Quem foi que mudou os tempos e a lei? Quem foi que criou essa característica dessa besta do mar? Aí você diz assim: pera lá, deixa eu pensar. Domingo passado eles falaram. Então, ó, me desculpa eu te dizer isso, falo com amor. Pode não ser a besta, mas é filha. E se é filha, tem a marca da mãe. E o final é destruição também. Eu perguntei quem que ordenou, quem que deu essa autoridade, Djalma? O que essa autoridade ordenou no final de tudo, né? Nós estudamos a semana passada, você viu aqui plenamente com a palavra de Deus. Primeira coisa, vamos voltar ao selo de Deus, tá? Nós vimos lá que Deus não mudou a sua lei, não mudou. Se Deus não mudou, como é que foi mudado a lei de Deus? O homem mudou. E aí eu vou ler agora aqui: a Igreja de Deus católica, porém, transferiu para o domingo a solene celebração do sábado. Isso está escrito no Catecismo Romano, página 440. Então, o que essa autoridade ordenou? A mudança do dia de guarda, a mudança do quarto mandamento. Quem autorizou essa mudança? Se Deus diz: eu sou Deus e não mudo, e aí vem alguém dizer: não, nós temos autoridade para mudar, mas Deus disse diferente: eu sou Deus e não mudo. Você vai ficar com quem? Eu prefiro ficar ao lado de Deus, porque Ele está dizendo claramente. Se você tiver dúvida, abra lá a sua Bíblia, Malaquias 3, verso 6, diz: eu sou Deus e não mudo. É Deus dizendo isso. E você não vai ver Deus em nenhum momento, em toda a palavra dele, alterando alguma coisa que Ele havia dito no passado, mudando algo que Ele havia colocado, instituído. Você não vê em nenhum momento. E agora alguém vem e o coloca dessa maneira. Olha, essa autoridade, ela está se contrapondo ao poder de Deus. A autoridade maior, em qualquer momento, em qualquer situação, é a autoridade de Deus. Aí no verso 4 diz assim que adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E aí então nós já chegamos a esta conclusão aqui, segundo a Bíblia, que quem mudou está fazendo o contrário da vontade de Deus. Deus não muda. E se mudou, mudou o dia de adoração. Mexeu na adoração, mexeu com Deus. E nós chegamos à conclusão de que a marca da besta é o falso sábado. É o que foi mudado para o dia que não está na Bíblia como um dia de adoração, que é o domingo. E agora, se não está na Bíblia, Pastor, se não é esse, pode falar. Só um detalhe aí. Essa é a marca, mas nós temos que lembrar que essa marca, ela passa a ser realmente a marca quando ela for o quê? Ninguém ainda está marcado ou selado com a marca da besta. Quando ela for imposta. Quando ela for imposta, e meus amigos, eu já conversando no passado, em um passado já um pouquinho distante, sabe? Eu me lembro conversando com uma professora e falando sobre isso. É muito legal isso tudo. Algumas coisas batem realmente e tal. Mas você já parou para pensar que para isso acontecer precisava mudar todas as leis? Hoje nós estamos vendo aí como que um decreto muda tudo. Um decreto passa por cima de tudo. Então temos a prova disso tudo. E é justamente isso que vai acontecer. Teremos decretos que determinarão que seremos obrigados a guardar um dia. E Deus não decreta. Deus, Ele te dá a ordem, mas Ele não decreta. E é interessante que isso vai ser feito de uma forma tão romântica, né? Tão bonita, com um pano de fundo tão querido. Porque salvar. Ter um dia para a família. Ter um dia para a família. É a parte da ecologia que está sendo poluído o mundo, os protocolos de um lado, de outro, e vai ter um que vai dizer assim: olha, vamos parar todo mundo num dia só. E você que está me assistindo aí, me responde para mim, com toda a sinceridade do teu coração,
Que dia que você acha que vão dizer para o mundo inteiro parar? Me responde. Você acha que vai ser sábado? Por favor, diga para mim. Nós somos a minoria no mundo. A maioria dos evangélicos dizem que o dia do Senhor é o domingo. E até forçam a barra naquele texto lá de Apocalipse que diz que no dia do Senhor, queira que remera, não tem nada a ver com sábado nem domingo, é o dia do Senhor. Então, alguns que estão aí podem me responder. Que dia vai ser esse? Você já sabe. Agora, Rogério, se foi ordenado, se foi mudado, qual é o selo de Deus? Onde que está o sinal de Deus? Nós já estudamos aqui. E qual é o selo de Deus? Pastor, em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, nos ajuda a entender qual é o selo de Deus. Uhum. Eu vou ler aqui. Fala assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o versículo 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu acho que quando você lê esses dois versículos, pastor Djalma, e você que está nos acompanhando, não tem nenhuma dúvida de qual é o selo de Deus. É o sábado. Mas eu quero perguntar para o Djalma isso. Djalma, isso aí não é coisa de judeu do Antigo Testamento? Nós não estamos numa nova aliança? E depois que Jesus morreu, não rasgou o véu do santuário e não acabou com tudo isso? Agora a gente está livre de mandamento, de sábado? Nós tivemos um estudo, acho que faz aí umas 2 semanas, né? Onde nós falamos sobre o sábado. E ao estudarmos a palavra de Deus, nós abrimos lá em Gênesis 2, verso 7, nós vimos lá que na criação, 2 de 1 a 3, quer dizer, nós vimos lá que na criação, Deus, quando termina ela, Ele cria o sábado. Não tinha judeu nessa época? Não tinha judeu, né? Ele cria o sábado e ali Ele institui como um dia sagrado, que ali, aqui está aqui, ó, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ali Ele santificou esse dia. Não foi Moisés quem santificou, não foi Josué, não foi Davi, não foi nenhum judeu que santificou. Aliás, nem tinha judeu. Tinha o pai de todos ali, Adão. E Deus agora faz o quê? Institui ali como dia sagrado. E depois vê como Ele não brincou ali, Ele volta a ensinar isso para o povo de Israel, quando o povo sai do Egito, e o povo havia esquecido desse sábado, havia esquecido da lei de Deus, não era nem do sábado, da lei de Deus, e Deus volta a ensinar o povo de novo no deserto. Faz questão de relembrar. Pode falar, Rogério. Djalma, você já disse isso domingo passado, só reforçando. Lá quando Deus dá os 10 mandamentos, é Ele quem escreve, não é Moisés. Eu lembro que o Djalma disse isso domingo passado. O Deus é que escreveu com o seu próprio dedo ali os 10 mandamentos. Não foi Moisés. Então, não pode dizer que foi Moisés que escreveu lá para os judeus. O mandamento é de Deus. Foi Deus quem escreveu, pastor. E agora, se as pessoas querem seguir a Bíblia, o que Davi escreveu, o que Mateus, Lucas, por que não segue o que Deus escreveu, os mandamentos? Como que Deus erraria? Ai, pera lá, desculpa, puxa vida, coloquei um negócio aqui que não foi bem certo, agora eu vou ter que mudar. Não existe isso, Deus não erra. Deus é Deus, Deus é para sempre, Deus é eterno. Apocalipse capítulo 7, eu queria que o Rogério lesse, no verso 1, do verso 1 até o verso 3, vem falando quando é que vão ser assinaladas. O Djalma já deu um toque aí que até agora não existe ninguém selado com a marca da besta e haverá um selamento do selo de Deus. Então, quando é que vai acontecer? Quando que as pessoas serão seladas? Pastor, eu vou ler aí Apocalipse 7, 1 a 3, então. Você que está
nos acompanhando, pegue na sua Bíblia, leia, acompanhe conosco. É bom você estar conferindo aí na sua Bíblia tudo o que nós estamos lendo aqui. Porque nós não falamos por nós ou porque nós aprendemos em algum lugar. Nós estamos aprendendo na Bíblia, lendo na Bíblia, tá? Então acompanhe comigo. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, quando é que vai acontecer tudo isso? Essa foi a pergunta. É lógico. Isso tá, o Djalma já disse aqui, né? Vai acontecer quando sair a hora que faz assim um decreto que ordena a observância de um dia. E esse dia o pastor já colocou aqui, que dia que vai ser, né? Esse dia eu tenho certeza absoluta que não vai ser o dia que o Senhor santificou. Nós temos que lembrar do seguinte: esse decreto não saiu. Não, ainda não. Mas a decisão de servir a Deus nós tomamos todos os dias. Todas as horas nós temos uma decisão a tomar. E é uma escolha pessoal, né? É uma escolha pessoal, exatamente. Então, nós vamos ficar esperando um decreto acontecer. Não espere decreto. Até mesmo porque você não sabe quando virá o decreto final da sua vida. E você sabe o que eu estou dizendo? Ou qual será o seu último dia, né? É justamente isso que eu estou dizendo. Tá? O decreto final, quando você bate com as botas lá, você não sabe. Nem eu não sei. Tá bom? Então, nós temos que estar pronto para esse dia. Eu tenho que me preparar para esse dia. Eu não sei que dia, nem quero. Eu não quero nem passar perto. Mas todos nós estamos sujeitos. Todos nós passamos por isso. E agora, você fica esperando um decreto e você junta as botas antes, e aí, como é que vai ficar? Então, nós temos uma decisão a tomar todos os dias. Agora, nós estamos falando de um sinal, do surgimento de um poder, ou do renascimento de um poder. Esse renascimento acontecerá e ficará declarado quando houver obrigatoriedade de seguirmos aquilo que eles ensinam. Aí nós estaremos com uma dificuldade a mais. Mas nós temos que se preparar hoje e estarmos prontos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu quero fazer um desafio para você. Quando você ouvir o chamado, não hesite. Eu sou ribeirinho, nasci na beira do rio Madeira. E para sair da minha cidade, só tem barco, não tem estrada. Aliás, o Amazonas todo, para você que não sabe, não existe como sair do Amazonas se não for por avião ou barco. Não tem estrada. Espero que agora surja a estrada que está há 40 anos lá para surgir. A minha alegria, se você não sabe, me desculpa, é muito grande de ver que a Transamazônica. 319, a Transamazônica, corre o risco de sair. Mas quando a gente ia viajar, a gente estava em casa e ouvia o barco tocar não sei como é o nome daquilo, a buzina. Não é buzina, é um outro nome. Mas já entendemos aqui, é buzina. É buzina. Tocava uma vez. Ainda falta 2. Passava alguns minutos, tocava a segunda. Pam, pam. Ainda falta 1. Mais alguns minutos, 5, não sei quantos. A terceira. Quando tocava a terceira, não havia mais tempo de nada. O barco já estava saindo. Quem quisesse ir, não tinha mais jeito. Ele tocava porque já estava saindo. Só para avisar, estou saindo. Sabe, amigo, eu não sei como é que está a sua vida, mas hoje é o dia de decisão na sua vida. Hoje é o dia de você escolher.
Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu acho que o apelo nosso, todos vão ter oportunidade de fazer o seu apelo a você. E eu quero dizer o seguinte: mesmo que eu morra hoje ou amanhã, eu tenho certeza que eu aceitei Jesus. E se eu souber o que Deus quer para mim, e que se o que Deus quer para mim for eu ser um mártir num outro lugar, num outro país distante, eu estou disposto a ir pelo meu Deus. E o nosso convite a você é: deixe que o selo de Deus tome conta de você. Deixe que a marca de Deus tome conta da sua vida. E você então viverá uma vida feliz na esperança da volta de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, Rogério, suas colocações finais aí para os nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa hora. Pastor, irmãos queridos, nosso apelo, o pastor disse aqui, leu até o versículo de Deuteronômio. Vamos escolher a salvação, vamos escolher a vida, vamos escolher adorar o nosso Deus Criador e Salvador. E ao escolher adorar Ele, é segundo o que Ele nos pede, é de acordo com a vontade dEle, e não do jeito que nós queremos. Vamos servir a Deus. Eu faço, novamente, assim como o pastor fez aqui, eu faço esse apelo para você. Escolha adorar a Deus, mas escolha fazer conforme Ele pede para cada um de nós. Djalma. Pastor, eu acho interessante aqui o Deuteronômio 30, eu gosto muito desses dois versos aqui, que você acabou de ler, e aqui reforça aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Eu citei Malaquias 3, verso 6, que diz: eu sou o Senhor vosso Deus e não mudo. Eu sou o Senhor vosso Deus e não mudo. Você vê que aqui o que ele usa como referência, como garantia da palavra dele, algo que também não passa, todo dia está aí, o céu e a terra, está aqui, ó. O céu e a terra tomo hoje por testemunha. Gente, ele poderia ter colocado o céu e o grão de areia lá, né? O vento leva para cá, leva para lá e muda para cá. Não. E não era nem o céu que podia ser usado aqui, podia ser usado as nuvens, né? Ó, eu pego as nuvens e a areia. As nuvens um dia está volumosa, outro dia não tem nuvem e tal, né? Deus não fez isso. Ele pegou o que? Está aqui, ó. Eu pego como testemunha diante de vós os céus e a terra. Deus colocando algo aqui que é firme, que está aí todos os dias. Você pode até faltar amanhã, mas o céu e a terra vai continuar aí. E o que eu quero dizer com isso? O nosso Deus não muda, e é por não mudar, o verso lá de Malaquias 3, verso 6 diz: é por não mudar que vós não sois destruídos. Porque Ele continua agindo com misericórdia. Ele está estendendo esse tempo para que você e eu sejamos salvos. Qual a resposta que vamos dar hoje? E eu quero terminar com aquilo que está escrito lá em Hebreus 3, verso 7, verso 15, 4, também não vou lembrar qual é o verso que está lá, dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, não deixe para amanhã para você tomar essa decisão. Aceite Jesus agora, nesse momento, porque agora é o momento certo para você entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Que Deus possa transformar o seu coração e o meu e o nosso aqui também, todos os dias. Uma bênção especial para você. Um abraço. Nós vamos orar então, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, soberano do dia do juízo. Nós vamos agradecê-lo por esse estudo e continuamos orando por você, para que você realmente permita ser selado por Deus. Vamos orar. Deus bondoso, nós
Te agradecemos imensamente, Amém, Pai. porque a despeito de tantos ensinamentos errôneos, a Tua palavra continua a mesma. É verdade. Tu continuas falando conosco. E por favor, Senhor, nos ajudas Amém. a decidirmos estar do Teu lado, Por favor. a fazer a Tua vontade, a obedecer o Teu querer. E se em alguma coisa nós temos feito o contrário, nos perdoa, mas dá a nós o brilho, a luz do entendimento em nossa mente. Amém. Salva-nos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe você, então até domingo que vem. Amém.